Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A CEMOV, a Dedo de Deus, para a gente estar aqui, mostrando o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais uma cidade que implantou o subsídio depois da pandemia. Isso, para a gente, inicialmente, era uma palavra assim, subsídio, não, mas não tem outra solução. Então, vou aqui apresentar o caso do Rio. Só para contextualizar o que é o Rio Ônibus, a cidade do Rio, ele é formado desde 2010 com a licitação em 4 consórcios. Atualmente são 29 empresas, já foram 45. Essas empresas fecharam, encerraram suas operações desde o início da concessão. Atualmente são 450 linhas e serviços, uma frota de 3.900 ônibus em operação, já foi um número muito maior, e 17 mil funcionários diretos. 27 milhões de quilômetros percorridos mensalmente, 54 milhões de passageiros transportados, sendo 23% de gratuidade e 32% de integração boa, que daí são duas passagens, duas passagens pagando apenas uma tarifa, então uma integração. Tá? E o IPK está atualmente em 97. E aqui até um gráfico até mostra um pouco o que a Richelle já apresentou, né, que é a queda de demanda que vem acontecendo, e ela não é de 2020 com a pandemia, ela já vinha acontecendo na cidade do Rio por causa das Olimpíadas, por causa das obras para as Olimpíadas. Essa crise ela veio um pouquinho mais tarde, então ela veio em 2016, a partir de 2016, mas ela aconteceu. Então, a pandemia, na realidade, ela só foi só afundou mais o que já vinha acontecendo. A gente já tinha uma queda ali de... transportava em 2013 quase 100 milhões de passageiros mês, e chegou em 2019 com 73 milhões. E daí veio a pandemia e 2020 foi 40 milhões. Então, assim, a crise ela já vinha acontecendo. Então, quando veio a pandemia, a coisa ficou pior ainda. E a gente, E a pandemia, quando chegou, o sistema já estava com uma tarifa congelada desde 2019, e a pandemia trouxe o aumento do diesel. Então, isso só piorou ainda mais a operação do sistema. A frota, com isso, também envelheceu. A gente já teve uma frota, quando começou a concessão, a gente tinha uma frota com uma idade média de 3 anos, e agora a gente chegou na pandemia com quase 8. E a gente agora, o investimento também não tinha compra de ônibus. Assim, a renovação de frota foi muito pequena nesse período. Então, a gente chegou em 2022, né, depois da pandemia, já recuperando parte da demanda, já recuperando parte da operação, mas a gente estava, olha aquela notícia, para a beira do colapso, né? Onde está minha linha? Cadê meu ônibus? Isso foi uma realidade. E aqui eu só estou mostrando tantos gráficos que a Richelle já mostrou na apresentação do Cristóvão, mas que mostra o cenário nacional. Um é aquela queda de demanda, estava exatamente na apresentação do Cristóvão, que a Richelle apresentou, e a situação que o Rio não foi diferente, que a solução foi ter o subsídio, porque se não tivesse o subsídio, a gente não teria recuperado nada. E a gente, então, se juntou a mais 237 cidades que implantaram subsídios definitivos em suas cidades, em seus sistemas de transporte. Então, sim, o subsídio ele fez parte de um acordo celebrado em 2022 e mais de 2022 com a Prefeitura do Rio e o Ministério Público. Ele alterou o modelo de remuneração, ele criou a tarifa de remuneração,
separando ela da tarifa pública. Então, a tarifa pública ela permaneceu, naquele momento, no mesmo valor, e a tarifa de remuneração foi calculada em 5,80. Então, a tarifa ficou em 4,05 e a tarifa de remuneração ficou em 5,80. E o subsídio veio exatamente como complemento dessa diferença entre as duas tarifas, a de remuneração e a pública. E daí foi criado isso através do quilômetro. Então, eles determinaram uma operação, uma meta diária de operação de cada linha, e cada linha tem que atingir 80% dessa meta. O acordo também trouxe inovações no contrato, que ele limitou a operação limitado à operação do BRT, que não está mais dentro dos consórcios, a bilhetagem eletrônica, e reduziu o prazo em 2 anos. Então, o contrato, que inicialmente era 2030, com previsão de mais 30, de mais 20, agora ele se encerra em 2028. Então, aqui, o que eu acho que é importante é a tarifa de remuneração. Ela foi calculada em 5,80, mas para os passageiros ela se manteve em 4,05. Isso, em 2023, ela foi calculada em 6,20, daí teve um reajuste tarifário da tarifa pública que foi para 4,30, no dia 7 de janeiro de 23, e em 24 também permaneceu 4,30, e a tarifa de remuneração é 6,45. Então, a solução não é cobrar do usuário 6,45, a solução é subsidiar para manter a tarifa num preço módico. 4,30 já não é tão barato, mas já é mais barato que os 6,45. Acho que isso que é importante. Então, assim, esse subsídio é para subsidiar a operação, para dar essa tarifa menor para o usuário, não sobrecarregar esse custo no usuário. Então, na realidade, a prefeitura ela calculou, não é uma tarifa de remuneração pelo custo, ela calculou uma receita, ela transformou a receita em passageiro em receita por quilômetro, que em 2022 estava calculado em 7,07, e 23 foi para 9,17, e em 24 a meta já até cai, porque começou a ter mais de quilômetro, então o IRK, esse índice que eles usam, ele reduz. O subsídio por quilômetro em 22, ele foi um subsídio médio de 1,78, mas foi escalonado ao longo dos 7 meses, começou dia 1º de junho, então, ele começou com um valor de 2,13 e terminou no fim do ano, em dezembro, em 1,78. Em 2023, ele já foi calculado em 2,81. Só que daí eles começaram a fazer algumas, não era só mais atingir 80%, agora tem um valor diferenciado para ônibus sem ar, na época foi 97, e tem uma penalidade para operação abaixo de 60%. E começou também a ter não pagamento de viagens por autuações, o área inoperante ou algum item de equipamento e segurança. E também começou em setembro a limitar também 120% da meta em dias úteis. E em 2024, o cenário atual, a gente está com 4,04 de subsídio por quilômetro, tem o valor separado, diferenciado para ônibus sem ar, que é 2,83. Também eles instituíram viagens registradas por área inoperante, que eles criaram, elencaram alguns servidores públicos para fazerem registro de viagens sem ar, não é mais uma autuação, é um registro, o que no calor do Rio de Janeiro, num verão que está 60 graus lá fora, vai estar 50 graus dentro do ônibus, porque o ônibus não vai reduzir, ele reduz até 8%, até 8 graus a temperatura que está lá fora. Então, ela continua quente. Isso não, é uma situação que não tem como resolver. Só se a gente botasse a cidade numa bolha com ar-condicionado, daí talvez a gente conseguisse. A gente também agora, com a implantação do novo sistema de bilhetagem, também está sendo glosado, se tem algum problema na implantação. E agora, que é a gente, a partir de agosto, da segunda quinzena de agosto, a gente até recebeu a primeira apuração nesse novo modelo, instituíram 4 faixas horárias, não é mais uma meta por dia, é uma meta por 4 faixas. De meia-noite às 3, de 3 a meio-dia, meio-dia às 9, 9 à meia-noite. Aí é a inovação recente.
como a prefeitura apura essa quilometragem? Ela não usa o sistema de GPS, isso desde o início do contrato, a gente já manda os dados abertos de GPS para eles. E daí, com o subsídio, esse teve um foco maior, uma coisa que era mais para informação ao usuário, para aplicativos, passou a ter uma importância, esse dado do GPS, porque eles criaram uma própria apuração para validar as viagens. Então, tem que validar o ponto inicial, o ponto final, você tem que ter 80% do itinerário, do percurso dentro do itinerário. O dado no GPS ele pode demorar 60 minutos para ser gravado no servidor, porque o equipamento ele guarda isso, então você tem até 60 minutos para mandar para o servidor e 5 minutos para mandar para a prefeitura, para isso ter garantia de que a informação também está indo e não foi manipulada, e esse dado foi rapidamente transmitido para a prefeitura. Tem que ter uma associação correta da linha, e daí também a gente tinha alguns sistemas já de GPS que faziam uma alocação automática da linha, a gente teve que retroceder no primeiro momento, mas eles agora aceitam uma realocação em até 60 minutos, então você manda uma API também com essa informação. Então, a gente manda a informação dos quase 4.000 ônibus, de 30 a 30 segundos para a prefeitura, com informação lá, data e hora, a lat long e o número da linha. E daí isso que eles processam o subsídio. E eu tenho que mandar, pelo menos, assim, se uma viagem dura 1 hora, 60 minutos, eu tenho que mandar 30 posições de GPS. Eu tenho uma qualidade do GPS para ser enviado. E é assim que eles apuram. O subsídio, quando começou em 2022, a gente recebeu uma média mensal de 34 milhões por mês, já aumentou em 23 com valor. Então, a gente chegou a uma média de 60 milhões, e atualmente a gente está em 99 milhões por mês de recebimento de subsídio. Aqui embaixo só mostra um pouco a evolução, porque nem tudo que é produzido é pago na mesma proporção, porque você tem uma perda do não atingimento da meta, ou o ar-condicionado que tem um valor menor, então você não atinge esse 100%, mas o sistema foi se acomodando e tem atingido quase 94%, 95% da meta estabelecida. E também tem recurso, porque você tem uma cidade, por exemplo, essa questão do itinerário, você tem uma cidade com dinâmica, né, com uma operação dinâmica. Então, você tem intervenções diárias, você tem jogo no Maracanã, ou você tem um acidente na Avenida Brasil, você tem um buraco que abriu numa via, em Sepetiba não é nenhuma via muito importante, mas afeta a linha de ônibus, então a gente tem um mecanismo para pedir recurso para essa viagem, mostrar que essa viagem foi válida, ela só não foi executada dentro dos parâmetros estabelecidos, porque foi uma impossibilidade da cidade, mas isso também tem. Com isso, com o subsídio, os consórcios conseguiram recuperar. Em 2022, muito lentamente, até porque em 7 meses também você tem que começar a receber o subsídio para começar recuperar os ônibus que estavam parados na garagens, ou comprar um novo, mas também não você não chega no supermercado e compra um ônibus e põe e opera. Então, assim, em 2022 foi mais lentamente, foi uma oferta maior de viagens, de disponibilidade do que já tinha, do que existia. E em 2023 já começou a ter um investimento maior de renovação de frota. Não é uma renovação só de ônibus novo, é uma renovação de ônibus usado, mas mais novo do que o anterior, com ar-condicionado. Então, isso tem reduziu a idade média, não tão significativamente, mas já tem reduzido. E o setor voltou a investir numa frota mais nova. E daí, com isso, ele conseguiu. Foram 211 linhas retomadas, o atendimento retomado. Com a crise, várias linhas deixaram de ser operadas, isso foi retomando.
teve um aumento de 20% da frota operante na rua nesse período. E, desde o início do subsídio, teve 31% a mais de KM previsto, de quilometragem prevista por dia útil. Então, assim, é mais oferta, mesmo que a frota não foi tanta, mas é mais viagem que está sendo oferecida para a população. Então, é uma oferta maior. E isso refletiu já numa retomada de demanda. Tá. Esqueci da água. Então, teve uma retomada de demanda. Mas a gente, e daí meu ponto é assim, a gente não vai chegar no nível que a gente chegou antes, mas a gente já teve uma retomada de demanda com essa oferta, com a melhoria da oferta. Então, a gente melhorou em oferta em 25%, 30%, mas a demanda recuperada foi de 5%, 6%. Então, é bem menor. E daí eu vou terminar com os desafios, porque a pesquisa da CNT, exatamente, que acho que é a pesquisa mais recente de OD que a gente tem, e que é isso, que a gente recuperou parte da demanda, a gente está ofertando mais serviço, a gente está dando mais oferta para a população, mas a gente não vai recuperar o que a gente já teve. Isso mostra que o ônibus era 45%, caiu para 31%, o carro próprio cresceu 8 pontos percentuais, o serviço por aplicativo cresceu 10 pontos percentuais e a moto 6 pontos percentuais. Então, como a gente recupera também nesse cenário, nessa mudança? Em 2019 não era esse cenário, né? Então, a gente tem que, e a pesquisa da CNT mostra, o que você faz, o que a gente pode fazer para você mudar? E 25% diz que nada, não vou voltar. Esse acho que é um grande desafio. E o outro também é a pesquisa da COP sobre o novo padrão de deslocamento pós-pandemia, que isso é uma realidade. O desemprego aumentou, o trabalho remoto, mesmo que não seja 100%, eu trabalho 3 vezes na semana. Então, assim, isso é uma realidade. Como vamos recuperar esse passageiro? O que a gente pode fazer mais? É mais uma provocação do que a gente pode fazer para tentar recuperar. E eu acho que essa é uma realidade, acho que de todo mundo, mesmo uma cidade grande como Rio de Janeiro, como Teresópolis, como é o nosso grande desafio para buscar. E o que a Richelle colocou é a qualidade, não é só um ônibus elétrico. Eu tenho que, talvez, em vários lugares, voltar, dar um passo atrás. O que eu posso fazer? Eu preciso oferecer mais ônibus, oferecer mais viagens, um ônibus mais novo. É isso que acho que a gente tem que buscar no sistema, mas não necessariamente todo o nosso esforço vai ser resolvido. Eram só essas provocações. Obrigada, gostaria de agradecer novamente.